Se não der certo a gravação, pelo menos na outra turma deu certo. Então vamos lá, página 30, versão atualizada de funções PDF, seção 28, Newton-Raphson. A última conversa que a gente teve antes desse recesso de carnaval, a gente chamou atenção para o fato de que, mesmo entre funções polinomiais, que são bem fáceis de brincar, ainda encontramos dificuldade para determinar, por exemplo, os zeros de uma função. Então, se a função for polinomial de grau 1, 2, 3, 4, existem métodos para determinar os zeros dessas polinomiais por meio de raízes. Mas se formos tratar de polinomiais quaisquer de grau maior ou igual a 5, aí não existe método e nem pode existir para determinar os zeros de polinomiais. Isso se tratando só de polinomiais. Isso sem falar nas funções que não são polinomiais. Até aí tá ok, gente? Então me digam lá, me deem um exemplo de uma função que não seja polinomial. Para ver se vocês estão acompanhando aí. FF, oops, sorry. Me deem um exemplo de uma função real não polinomial. Qualquer uma. Porque vocês precisam entender qual é o problema que nós vamos tentar resolver aqui. Sem entender o problema, não dá para entender a solução do problema. Um monte de gente digitando. F de x igual a c é uma função polinomial, Marcelo. Eu estou pedindo por um exemplo de uma função não polinomial. F de x igual a c é uma polinomial de grau 0. Deem exemplo de uma função não polinomial. Vamos lá, gente. Nós já conversamos sobre isso. Eu mesmo dei exemplos para vocês. F de x igual a x é função identidade, é uma polinomial de grau 1. Função polinomial é toda função da forma a0 mais a1x mais a2x ao quadrado mais a3x ao cubo, etc., mais a nx na n. Esse é o caso, end, de uma função polinomial em que a1 é 1 e os demais ai são todos 0. Vocês não estudaram durante o recesso, gente? Vocês pularam carnaval? É só o professor que trabalha? Eu trabalhei. Tudo bem, você trabalhou. Mas se você tá matriculado na disciplina, precisa despender um tempo no estudo da disciplina. Vamos lá, dê um exemplo de uma função real não polinomial. Já foram dados vários exemplos para vocês. Citem qualquer um. Ninguém? E elevado a x? Quem que está falando?
Leandro? Leandro, você está falando da função exponencial? Sim. Então, me digam, a pergunta não é só para Leandro, para todos os demais. Leandro está certo, de fato, a função exponencial é uma função não polinomial. Mas me digam, por que a função exponencial é não polinomial? A pergunta não é só para o Leandro, é para todo mundo. Gabriel está digitando. De fato, exponencial é um exemplo. Seno é outro exemplo. Cosseno é outro exemplo. Logaritmo natural é outro. Logaritmo é outro. Nós já vimos várias funções exponenciais, na verdade, infinitas funções exponenciais. Porque, por exemplo, seno e cosseno podem ser compostas. E produzem, a composição delas produz uma função não polinomial. Me digam lá, por que o Leandro está certo? Por que exponencial é uma função não polinomial? Querem que eu diga? O Andy quer. Tá. Vocês lembram da série de potências que representa a exponencial? 1 mais x ao quadrado sobre o fatorial de 2, mais x ao cubo sobre o fatorial de 3. Então, aquilo é uma série infinita de monômios. Nenhum polinômio é uma série infinita de monômios. Logo, é uma função não polinomial. O Gabriel Vieira, ótimo. Quando faz A, é um bom sinal. É um bom sinal. Isso porque exatamente, o Gabriel está entendendo, exatamente. Seno de x é outro exemplo. Porque a representação em série de potências de seno de x não é um polinômio. É uma série infinita de monômios. Logo, não pode ser um polinômio. Estamos de acordo com isso? Ótimo. Então, por que isso é importante? Vamos ver o que o pessoal está digitando. Só um minuto. Eu preciso dizer para vocês por que essa questão é importante. Uma função polinomial não pode ser escrita como uma série de potências. Uma função polinomial, claro que pode ser escrita como uma série de potências, Leandro. Mas será uma série de potências não infinita. No sentido de que apenas uma quantia finita de parcelas será não nula. Estamos de acordo, Leandro? Professor, ok. Diga. Então não pode existir uma função polinomial de grau infinito? Aí que está. O conceito de função polinomial pressupõe um grau n natural. Infinito não é um número natural. Ok? Então, por que eu estou chamando a atenção disso para vocês? Porque se entre as polinomiais já é um problema determinar os zeros, imaginem vocês funções que não são polinomiais. Aí a dificuldade se torna muito maior. Até aí estamos de acordo? Tá. Então, vocês devem lembrar que no último encontro a gente falou exatamente das polinomiais, que são exemplos muito simples de funções, e que mesmo entre elas é um problema sério determinar os zeros dessas funções. Por meio de raízes não é possível. Se formos falar de polinomiais quaisquer de grau maior ou igual a 5. Mas, na atividade matemática, tanto matemática aplicada quanto matemática pura, não é aceitável não poder fazer as coisas. Então, precisa lidar com o problema de alguma forma. Então, a gente vai discutir aqui uma das maneiras de lidar com essa dificuldade,
através do emprego de funções recursivas que permitem produzir números reais que são aproximações de zeros de uma função, com aproximações tão grandes quanto se queira. Então, vamos começar ali com o teorema 53, na página 30. Se f é uma função diferenciável, então ela é contínua. Eu não fiz a demonstração desse teorema, apesar de ser uma demonstração muito simples, mas é uma demonstração que vocês vão estudar nas aulas de cálculo. Aqui, se eu fizer a demonstração, vai fugir um pouco dos propósitos da ementa da disciplina. Mas é uma informação importante no sentido de que da aplicabilidade desse método de Newton-Raphson que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Então, a primeira informação é essa. Se uma função é diferenciável, então ela é contínua. Isso aí é um teste muito mais fácil de aplicar para saber se uma função é contínua, verificar se ela é diferenciável. O fato dela ser contínua não implica que ela seja diferenciável. Mas, se for diferenciável, certamente é contínua. Até aí estamos ok? Ok. Então, Professor, diga. eu sempre tive uma dúvida em relação a esse teorema. Diga. Tem como você provar que uma função ela é contínua, o conjunto do inteiro dos números reais, ou funções que são contínuas só em um intervalo fechado? Eu não entendi a pergunta. Por exemplo, se existe uma maneira... Tem funções que são contínuas no seu domínio inteiro, certo? A definição de função contínua é que a continuidade tem que existir em todos os pontos do domínio. Então, toda função contínua, por definição, é contínua em todos os pontos do seu domínio. Tá ok? Sim, mas tem funções que não são contínuas em um certo parte do domínio, mas em um certo trecho ela pode ser também, né? Olha, se a função for não contínua em um ponto do domínio, isso faz dela uma função não contínua. Uma função só é contínua se uma função f só é contínua se limite de f de x com x tendendo a igual a f de a para todo a do domínio. Todos. Se falhar em um ponto do domínio, não é contínua. Tá ok? Ok. Então, continuando ali, a leitura. Seja f de R em R uma função diferenciável, tal que existem valores em um intervalo fechado AB, onde f de x muda de sinal. Então, digamos que a gente tem uma função que admite derivada e, num certo intervalo fechado AB, essa função muda de sinal. Por exemplo, o f de A é positivo e o f de B é negativo. Ou f de A é negativo e f de B positivo. Então, digamos que uma situação como essa ocorra. Até aí tá ok, gente? Tá. Então, Andy, nós queremos aplicar esse tal de método de Newton-Raphson para determinar valores aproximados de zeros de uma função. Essa é a nossa meta. Por que a gente está procurando valores aproximados de zeros de uma função? Porque nem sempre é possível obter soluções analíticas, qualquer função ou polinomiais. Nós estamos falando de qualquer função diferenciável. Ok, Andy? Então, nós queremos usar esse método de Newton-Raphson, que eu ainda tenho que expor para vocês, para determinar soluções aproximadas de zeros de funções, já que métodos analíticos nem sempre são realizáveis para determinar os zeros de uma função. Só que o método de Newton-Raphson exige que a gente trate de funções diferenciáveis. A gente está digitando. Só um minuto.
Você pode falar também, tá, Andy? Se for escrever algo muito extenso. Não é tão extenso assim. Eu não sei se dá pra falar, porque tem o pessoal tá fazendo karaokê aqui do lado, não sei se dá pra me escutar direito. Mas Diga qual que é a dúvida. a dúvida é que se dá pra usar esse método na função seno para encontrar um valor aproximado de π. Nós vamos falar exatamente sobre isso daqui a pouco, tá bom? Tranquilo aí? Ok, então, seja f uma função diferenciável, tal que em um certo intervalo fechado a b, essa função muda de sinal. Por exemplo, f de a é positivo e f de b é negativo, ou f de a é negativo e f de b é positivo. Então, ao longo do intervalo, essa função diferenciável mudou de sinal, por exemplo. Tá ok aí? Andy? Tá. Então, vejam só, continuando a leitura. A existência de pelo menos um C pertencente ao intervalo fechado a B, tal que f de C é igual a zero, é garantida pelo fato de f ser contínua. Porque nós estamos falando de uma função diferenciável. Se ela é diferenciável, ela é contínua. Se ela é contínua, não há interrupções no gráfico dela. Então, se ela muda de sinal entre A e B, no intervalo fechado de A a B, se ela muda de sinal e ela é contínua, significa que em algum ponto C desse intervalo, ela assume imagem zero. Então, com isso, nós sabemos, com certeza, que pelo menos um zero C existe para essa função. Até aí estamos de acordo? Ok. Mas Ok. para chegar nessa conclusão, que em um determinado ponto da função ela passa de um valor positivo para um negativo, ou do negativo para o positivo, é só com que tipo de análise tem que fazer? E testando valores? Não, escuta, o que testar valores? Como é que você vai testar valores? São infinitos. Eu não sei. É que você falou que É por isso que foi chamado a atenção da questão da continuidade. O sim, fato da função ser contínua que garante isso. que ela passe de um valor negativo para um positivo? Não. Que se a função muda de sinal nesse intervalo e se ela é contínua, Não, tá, então existe algum C onde o f de C é zero. Então, essa foi a minha pergunta. Como que eu vou saber em que intervalo ela muda de sinal? Tem que se fazer algum tipo de B, análise? nós estamos... Quem que tá perguntando? Andy. Nós estamos assumindo por hipótese que a função muda de sinal. Então, se acontecer da função mudar de sinal, e se ela for contínua, então há um ponto zero, um ponto que zera essa função. Vou dar um exemplo. Digamos que você tem a função f de x igual a x ao quadrado, deixa eu pensar aqui, x ao quadrado menos 4. Tá? F de x igual a x ao quadrado menos 4. No ponto zero, essa função assume valor negativo. Concorda? Sim. No ponto 10, essa função assume imagem positiva, certo? Certo. Então, em algum real entre 0 e 10, há um zero nessa função, pelo fato dessa função x ao quadrado menos 4 ser contínua. Sim, essa parte eu compreendi. Meu problema é com aplicação em funções mais complexas, onde existe sim vários zeros, ou possíveis vários zeros, e para eu analisar essa interseção, não sei qual é a palavra certa. A questão é a seguinte, Andy, se a função for contínua e muda de sinal, existe pelo menos um ponto que zera a função. Mas nós não podemos, a partir dessa informação, inferir quantos zeros existem na função. A gente sabe que existe pelo menos um. Sim, mas em
existe algum método para eu analisar quando que ela passa de sinal? Porque esse exemplo que o senhor deu acaba sendo simples. Em alguma... Então, vamos continuar aqui, que daí você vai entendendo aí como é que funciona, tá bom? Beleza. Tá. Então, continuando a leitura. Supor que existe apenas um C no intervalo fechado AB, tal que f de C igual a zero. Então, digamos que a gente tenha, de alguma forma, uma garantia de que existe apenas um zero nesse intervalo fechado AB. Logo, podemos introduzir o método de Newton-Raphson. Então, vejam só, o emprego do método de Newton-Raphson não é garantia de que a gente vai encontrar um zero específico da função. Certas condições têm que ser satisfeitas. E a análise dessas condições depende de cada situação, de cada função que está sendo estudada. Então, vamos começar ali. Olhe só o próximo parágrafo. Se xn é uma entrada de f de xn, xn mais 1 é obtido da seguinte maneira. F' de xn igual a razão entre f de xn menos 0 e xn menos xn mais 1. Então, façam o seguinte. Deem uma olhada na fotografia que eu mandei para vocês. Vocês estão examinando a fotografia que eu enviei? Ok. Então, nessa fotografia que eu mandei hoje para vocês estão vendo ali uma representação de um eixo horizontal, x, um eixo vertical, y, e uma representação do gráfico de uma certa função, que nesse caso está intersectando o eixo x em dois pontos. E nós queremos determinar um dos zeros dessa função. Então, nessa ilustração que eu mandei para vocês, existem pelo menos dois zeros. Um zero à esquerda e um zero à direita, que são os pontos onde a função intersecta o eixo x. Até aí estamos de acordo? Ok. Então vejam só. Vamos nos concentrar, por enquanto, só no zero à direita, nessa representação que eu mandei para vocês. Digamos que a gente queira determinar qual é o valor daquele zero, qual é o valor real daquele zero, com uma precisão tão grande quanto se queira. Qual é a ideia? Nós temos ali um valor inicial, xn, e a imagem de xn pela função é f de xn. Então, eu marquei nesse desenho um ponto de coordenadas xn, f de xn, que é um ponto que pertence ao gráfico da função. Localizaram o ponto de coordenadas xn, f de xn? Ok. Os demais? Tá. Então, sendo a função diferenciável, nós podemos derivar essa função nesse ponto xn, e a derivada dessa função nesse ponto, como a gente já conversou sobre possíveis interpretações para a derivada, é o coeficiente angular de uma reta que tangencia essa curva naquele ponto, e essa reta, como vocês estão vendo, ela está intersectando o eixo x num ponto xn mais 1. Localizaram isso? A reta está representada em azul na fotografia. Localizaram isso? Ok. Então, vocês devem lembrar lá do tempo de escola como que determina coeficiente angular de uma reta. Se vocês têm dois pontos da reta, vocês conseguem facilmente determinar o coeficiente angular dela. E nesse caso, nós temos esses dois pontos. Um dos pontos tem coordenadas xn, f de xn. E o outro ponto tem coordenadas xn mais 1, 0. A ordenada desse ponto é 0, porque o xn mais 1 está sobre o eixo x. Então, o coeficiente angular dessa reta, que está denotado ali na imagem pela letra m, é diferença de imagem sobre diferenças das abscissas.
Então, nós temos ali, o coeficiente angular é f de xn menos 0 sobre xn menos xn mais 1. Vocês estão de acordo com esse coeficiente angular dessa reta? Só o Gabriel Vieira, os demais? Tranquilo? Andy, os demais? Tá? Então, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que o coeficiente angular dessa mesma reta é exatamente a derivada dessa função no ponto xn. Por isso está escrito que aquela razão é igual a f' de xn, que é exatamente a mesma fórmula que está escrito no começo desse segundo parágrafo, f' de xn igual a f de xn menos 0, tudo dividido por xn menos xn mais 1, onde f' denota a derivada de f em relação a x. Até aí estamos de acordo? Gabriel, sim. Leandro Beffa está digitando. A derivada e a inclinação da reta. A derivada é a inclinação da reta tangente. Sim, esse coeficiente angular você pode chamar isso de inclinação da reta tangente. Ok aí, Leandro? Tá. Agora, voltando à leitura do texto. Então, a gente usou essa imagem para justificar aquele f' de xn igual a f de xn menos 0, tudo isso dividido por xn menos xn mais 1. Então, continuando a leitura. A justificativa para essa igualdade é o fato de que f' de xn é o coeficiente angular de uma reta definida pelos pontos xnf de xn e xn mais 1, 0, de R2, que é aquilo que a gente falou agora há pouco. Logo, xn menos xn mais 1 é igual a f de xn sobre f' de xn. Logo, a gente pode isolar aquele xn mais 1. Então, o xn mais 1 é simplesmente xn menos f de xn sobre f' de xn, que é aquela fórmula que está destacada no centro do texto. Estamos de acordo com essa última fórmula? Gabriel Vieira, sim. Os demais? Ok. Tá. Então, notem vocês, observem bem essa igualdade que nós escrevemos, essa última igualdade ali. Do lado esquerdo, nós temos xn mais 1. Do lado direito, nós temos uma expressão que envolve somente valores de xn. Ou seja, nós temos aqui uma função recursiva, que é exatamente um dos assuntos, o último assunto que a gente conversou no último encontro. Nós obtemos, por meio de recursividade, o passo seguinte, n mais 1, a partir do passo anterior, n. Então, vejam só o que está escrito logo depois dessa fórmula destacada. Observar que, se f de xn igual a 0, então xn mais 1 é igual a xn. Então, se o f de xn for 0, significa que esse xn já é um zero da função. Então, a sequência recursiva obtida é simplesmente uma sequência constante. Xn mais 1 é igual a xn para todo n. Então, as imagens dessa sequência não mudam, porque nós já determinamos o zero da função. Até aí tá ok, gente? Gabriel Vieira, ok? Tá. Ok. Continuando. Observar também que se f' de xn igual a 0, o método de Newton-Raphson não é aplicável. Então, primeira coisa, o método de Newton-Raphson é exatamente essa primeira fórmula destacada no texto, que está centralizada na página. Tá? Então, esse método de Newton-Raphson consiste no uso da derivada da função para obter uma aproximação n mais 1 melhor do que uma aproximação n. Então, a partir de uma aproximação inicial, obtém-se a próxima, e depois a próxima, e depois a próxima,
e assim sucessivamente. E no caso de f' de xn ser zero, obviamente esse método não é possível de aplicar. Porque se o f' de xn for zero, aquele denominador que aparece, f' de xn, vai ficar zero. Usualmente não existe divisão por zero entre reais, logo não é possível determinar o próximo xn mais 1. Até aí estamos de acordo? Ok. Vamos ver, nosso amigo Leandro está digitando. Andy também. Andy está de acordo. A gente já continua aí. Nós vamos começar com o nosso primeiro exemplo. Então, o método já está dado. Agora vamos partir para os exemplos. Qualquer valor para xn vai garantir a igualdade? É isso que você quer dizer? Não, eu nunca disse isso. Eu nunca disse isso, Leandro. Nós estamos colocando aqui, primeiro, condições necessárias para a aplicabilidade do método de Newton-Raphson. Agora, se você está interessado em condições suficientes, além das necessárias, aí o assunto fica bem complicado. Então, a gente está começando uma primeira abordagem sobre o método. Ok aí, Leandro? Tá. Inclusive, eu vou dar exemplos para vocês de como esse método pode falhar miseravelmente, tá? A gente já vai conversar sobre isso daqui a pouco. Vamos começar com um exemplo bem simples. Então, vejam ali no texto. Exemplo. E isso daqui é importante vocês acompanharem, é importante vocês irem fazendo perguntas, porque o último exercício para fins de avaliação vai ser baseado exatamente nesse método. E vai permitir responder a pergunta que algum de vocês fez agora há pouco, não me lembro quem, como determinar valores aproximados de π. Tá? Ah, foi o Andy. Então, a gente já vai responder isso daqui a pouco, Andy. Então, vamos começar com esse exemplo bem simples. Olhem lá. Determinar a raiz quadrada x de um número real A maior ou igual a zero. Então, o nosso problema é esse. A gente quer calcular a raiz quadrada de um número real A maior ou igual a zero. Bem, se o A for zero, é fácil. A raiz quadrada de zero é zero. Agora, se o A for um inteiro que seja quadrado perfeito, como 1, 4, 9, 16, 25, aí também não há desafio algum. A coisa começa a ficar mais interessante quando a gente está falando de valores reais A's, que não são inteiros quadrados perfeitos. Então vamos lá continuar a leitura do texto. Por um lado, temos que x é igual a raiz quadrada de A. Já que a gente quer que o x seja a raiz quadrada de A, então x é igual a raiz quadrada de A. Logo, x ao quadrado igual a A. O que implica que o valor x deve satisfazer a equação x ao quadrado menos A igual a zero. Estamos de acordo até aí? Gabriel Vieira, ok. Tá. Tá. Então, vejam só, a gente está começando com um exemplo bem simples. Depois a gente vai discutir aquilo que é a parte que realmente interessa para a gente. Continuando a leitura. Logo, a raiz quadrada x de A é um zero da função f de r em R, dada por f de x igual a x ao quadrado menos A. Ou seja, determinar os zeros dessa função, f de x igual a x ao quadrado menos A, é equivalente a determinar os valores x que satisfazem a equação x ao quadrado menos A igual a zero. Sendo que um desses x, um deles, será a raiz quadrada de A. Até aí estamos de acordo? Ok. Ok. Então vejam só. O problema de determinar raiz quadrada de um A é equivalente a determinar os zeros de uma certa função. Um determinado zero de uma certa função. Continuando a leitura. O método de Newton-Raphson garante que podemos obter aproximações com precisão arbitrária para x igual a raiz quadrada de A. A função recursiva é xn mais 1 igual àquilo lá que está escrito. Mas
Da onde que vem aquilo lá que está escrito? Vejam de novo a fórmula lá em cima, em destaque, xn mais 1 igual a xn menos f de xn sobre f' de xn. Ora, a função f de x que nós temos é x ao quadrado menos a. Logo, f de xn é xn ao quadrado menos a. E essa função ela é diferenciável pelo fato de ser uma polinomial. E a derivada dessa função é 2x. Então, f' de xn é 2xn. Por isso que nesse problema específico, nós temos que xn mais 1 é igual a xn menos o quê? Xn ao quadrado menos a dividido por 2xn. Até aí estamos de acordo? Ok. Os demais aí, gente? Tranquilo? Só 2 se manifestaram. Preciso saber os demais. Nós vamos fazer exercícios. Então, continuando a leitura. Sendo x0 diferente de 0. Uma estimativa inicial para a raiz quadrada de A. Então, por que o x0 tem que ser diferente de 0? Porque a gente vai obter x1 a partir de x0, x2 a partir de x1, x3 a partir de x2 e assim por diante. Se o x0 for 0, vocês vão ter ali uma divisão por 0, que não é usual. Por isso, o x0, essa estimativa inicial para a raiz quadrada de A, tem que ser diferente de 0. A função recursiva pode ser reescrita como xn mais 1 igual a 2xn ao quadrado sobre 2xn menos xn ao quadrado menos a sobre 2xn. Logo, o nosso xn mais 1 para esse problema específico, raiz quadrada de A, é simplesmente xn mais a sobre xn, tudo dividido por 2. Estamos de acordo com essa segunda fórmula em destaque? Ok. Tá. Então, continuando a leitura. Então, vejam só. Olha só o que está escrito ali no texto. O Lucas está digitando. Alguém diferente do Andy e diferente do Leandro está fazendo pergunta. Isso é bom. Não entendi como surgiu 2xn ao quadrado sobre 2xn. Então, Lucas, aquela fórmula anterior, xn mais 1 igual a xn menos xn ao quadrado menos a sobre 2xn, até ali tá ok? Até aquele ponto tá tranquilo? Tá. Então, a ideia ali é fazer essa subtração do xn pela outra parcela ali. Mas a outra parcela envolve um numerador e um denominador. E nós já conversamos sobre isso, essa questão de somar e subtrair racionais. Tudo fica muito mais fácil se a gente compartilhar o mesmo denominador. Então, aquele xn, para que tenha o mesmo denominador 2xn da outra parcela, a gente multiplica ele por 1. Ou seja, a gente multiplicou por 2xn sobre 2xn. Claro, desde que xn seja diferente de 0. Concorda com isso? Então, aí com isso a gente tem duas parcelas com o mesmo denominador. Aí fica mais fácil. Então está tudo dividido tudo dividido por 2xn. Exatamente. Quando faz A, aí a coisa está bem. Tá. Então tá bom. Então, continuando Okidoki. Continuando a leitura ali. Observar que esta é a mesma sequência introduzida na seção 9, no caso em que x0 é um número racional. Lembre vocês que a gente já falou exatamente sobre essa mesma sequência recursiva quando a gente estava falando sobre sequências de Cauchy de racionais. Se vocês olharem lá na seção 9, vocês vão ver que é exatamente a mesma igualdade. Só que lá a gente estava preocupado com apenas raiz quadrada de 2. E aqui nós estamos preocupados agora com raiz quadrada de A.
de um A qualquer. Claro, maior do que zero. Até aí estamos de acordo? Ok. Então, vejam vocês que quando a gente apresentou essa sequência recursiva lá atrás, na seção 9, em nenhum momento a gente usou derivada e nem cabia usar derivada porque a gente nem sabia o que eram números reais. Para definir derivação, precisamos de números reais. Não é possível derivar funções com domínio nos racionais, não seguindo aquela definição usual. E lá a gente justificou aquela sequência trabalhando única e exclusivamente com limite de sequência, que era uma sequência recursiva. Agora, aqui não. Aqui nós estamos falando de funções, de uma função real, em que a gente pode sim tratar de derivada dessa função, porque ela é uma função diferenciável, e nós chegamos exatamente na mesma sequência, só que usando as ferramentas de derivação. Então, continuando a leitura. Naquela seção, há exemplos ilustrativos do método de Newton-Raphson para valores de x0 igual a 2 e x0 igual a 5, com o propósito de obter aproximações racionais para x igual a raiz de 2. Então, eu peço para vocês voltarem lá na seção 9. Vamos voltar lá na seção 9, onde é que ela está? Deixa eu achar aqui. Está na página 10. Localizaram ali? Página 10, seção 9? Ok. Então, na página 10, seção 9, vejam ali onde está escrito exemplo importante. Eu não coloquei exemplo importante à toa. Coloquei esse exemplo importante justamente porque a gente voltaria a falar sobre ele bem mais tarde. Então, notem vocês, está escrito ali xn mais 1 igual a xn mais 2 sobre xn, tudo dividido por 2. Esse é o caso particular em que o A é 2, que a gente estava preocupado com a raiz quadrada de 2. Estão lembrados? Ok. Então, no caso em que o A é 2, o x1 é obtido a partir do x0, resulta em 3 meios. X2 a partir de x1 resulta em 17 sobre 12. X3 a partir de x2 resulta em 577 sobre 408 e assim por diante. Só que agora que nós estamos lidando com números reais, nós podemos finalmente usar a representação decimal usual, que é inteiro, vírgula, décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo e assim por diante. Até aí, tranquilo? Ok. Então, voltando à página 30, agora voltando lá para a página 30, então a gente acabou de colocar um exemplo, a gente está aproveitando o mesmo exemplo lá da seção 9, para obter aproximações de raiz de 2. Então, como que são feitas essas aproximações? E vamos ver se a gente consegue, aos poucos, respondendo as perguntas que foram feitas, acho que pelo Andy. Então, vejam só, no caso dessa função, nesse caso específico da função f de x igual a x ao quadrado menos a, pelo fato de ser uma polinomial de grau 2, nós sabemos, pelo teorema fundamental da álgebra, que eu também já conversei com vocês, que existem no máximo 2 zeros para essa função. Então, se a pessoa quer saber a raiz quadrada de 2, ela sabe que essa raiz quadrada de 2 está em algum lugar entre outros valores reais. Por exemplo, o quadrado de 1 é 1 e o quadrado de 2 é 4. Isso significa que essa raiz quadrada de 2 é algum valor que está entre 1 e 2. Porque essa função f de x igual a x ao quadrado menos 2, ela assume valor negativo para x igual a 1 e assume valor positivo para x igual a 2. Concordam com isso?
Concordam com isso? Gabriel Vieira, sim. Ok. Então, nós sabemos com isso que essa tal de raiz quadrada de 2 está em algum lugar entre 1 e 2. Então, nós podemos jogar como valor inicial, possível valor inicial, x0 igual a 1 ou x0 igual a 2. Tanto faz. Então, se vocês olharem de novo aquela fotografia que eu mandei para vocês, o que aquela fotografia está mostrando ali? Nós temos um x0, então nós temos ali um certo xn, nós temos um ponto de coordenadas xn, f de xn, e temos uma reta que tangencia o gráfico da função no ponto xn e intersecta a reta no ponto xn mais 1. E aí notem vocês que esse xn mais 1 está mais próximo do zero da função do que o xn. Concordam com isso? Então, aí vocês repetem o processo sobre o xn mais 1 para obter um xn mais 2 mais próximo ainda do zero da função. Aí vocês vão ter uma nova reta com um novo coeficiente angular. Então, a partir de x0, obtém um x1 mais próximo do que a semente inicial x0. A partir de x1, obtém um x2 mais próximo. A partir de x2, um x3 mais próximo e assim por diante. Tá ok até aí, gente? Ok. Os demais, tá? Outra observação. Em relação a essa última fórmula em destaque, aquele xn mais 1 igual a xn mais a sobre xn sobre 2, notem que aquilo é uma média aritmética de duas parcelas. Uma é xn e a outra é a sobre xn. Então, a primeira aproximação, se vocês começarem com x0, 2, vai ser 2 mais 1 sobre 2. Tudo dividido por 2. Então, uma aproximação para a raiz de 2 melhor do que 2 é a média aritmética entre 2 e 2 dividido por 2. E aí vocês aplicam novamente média aritmética e obtêm uma aproximação melhor e assim por diante. Continuando a leitura do texto. O exemplo acima pode ser estendido para a obtenção de aproximações de raiz m de A, onde m é um inteiro positivo maior do que 1. Então, se vocês substituírem naquela função f, substituírem f de x igual a x ao quadrado menos a por f de x igual a x na m menos a, aí essa função x elevado a m menos a, os zeros dela vão nos dar uma raiz m desse a, com aproximações tão boas quanto se queira. Então, a demonstração dessa última fórmula colocada em destaque no texto, eu deixo para vocês fazerem. Isso fica como um exercício sem valer nota. É um exercício braçal. É só substituir aquela função x ao quadrado menos a por x na m menos a. E aí vocês obtêm essa nova igualdade, que é xn mais 1 igual a m menos 1 que multiplica xn mais a sobre xn elevado a m menos 1, tudo dividido por m. Até aí tá ok, gente? Agora vejam só, façam uma boa leitura dessa última fórmula em destaque. Notem vocês que essa última fórmula, do lado direito da igualdade, nós também temos uma média aritmética. Porque ali nós temos aquele m menos 1 que multiplica xn, aquilo é equivalente a xn mais xn mais xn com m menos 1 ocorrências de xn. Então nós temos ali m menos 1 parcelas xn. E, para completar, uma nova parcela
A sobre xn elevado a m menos 1, o que nos dá no numerador um total de m parcelas. E essas m parcelas nós estamos dividindo por m. Ou seja, novamente, é uma média aritmética. Estamos de acordo até aí? Gabriel Vieira, ok. Os demais? Tá. Então, notem vocês que mesmo um problema como raiz décima de um número real A pode ser resolvido por aproximações sucessivas por meio de uma média aritmética envolvendo 10 parcelas. Tá? Continuando. Ou seja, médias aritméticas de m termos podem ser usadas para obter aproximações de raiz m de A. Bem, uma primeira crítica que vocês podem fazer é como adivinhar esse x0, que, se eu entendi bem, foi uma das perguntas feitas agora há pouco. Porque essa função x ao quadrado menos a, ela muda de sinal em pelo menos 2 pontos. Vamos ver, o Andy está digitando. Não quer dizer nada aí, Andy? Ok, então vejam só. Esse exemplo pontual, dado determinar a raiz m, ou raiz quadrada de um certo a, no caso de raiz quadrada, nós vamos ter ali 2 zeros. Então, dependendo da escolha do x inicial, vocês podem não obter a raiz quadrada de a, mas vocês podem obter menos raiz quadrada de a. Porque, nesse caso, nós temos pelo menos 2 zeros. Outras funções mais complicadas podem admitir mais do que 2 zeros. Pode, inclusive, admitir infinitos zeros. Então, a escolha desse x inicial, obviamente, não é arbitrária. Só que daí, para vocês conhecerem detalhadamente a análise numérica necessária para estabelecer quais seriam valores iniciais mais adequados para aplicar esse método de aproximações, aí isso vai bem além desse primeiro contato, dessa primeira disciplina de funções aqui com vocês. Aí isso daí é um estudo chamado análise numérica. A análise numérica serve justamente para fundamentar em que circunstâncias um método numérico é aplicável. Até aí tá ok, gente? Ok. Então vamos continuar aqui. Continuando a leitura. A representação decimal dessas aproximações permite estabelecer um critério de parada em função do número de casas de precisão desejada. Então é aquela coisa, vocês percebem que esses métodos, usando funções recursivas, eles exigem repetitividade de operações. Então, o x1 é x0 mais a sobre x0 dividido por 2. O x2 é x1 mais a sobre x1 dividido por 2. O x3 é x2 mais a sobre x2 dividido por 2 e assim por diante. E essa repetitividade, obviamente, fazer na mão não é muito inteligente. Então, é nesse momento que entra o papel das máquinas. Então, essas funções recursivas, elas são programáveis. Mas, se vocês vão programar uma máquina para rodar esse processo recursivo, vocês precisam criar um critério de parada para a máquina. Senão, ela vai ficar fazendo essa recursividade ad infinitum. E o critério de parada é simplesmente a aproximação desejada. Então, por exemplo, digamos que a gente queira saber a raiz quadrada de 5. Precisa programar a máquina para estabelecer. Eu quero a raiz quadrada de 5 com 10 casas após a vírgula. Como que vai ser o critério de parada? Então, se houver, no momento que surgir um passo N no programa da máquina, em que o passo N mais 1, a diferença nas primeiras 10 casas após a vírgula, é 0 com 10 casas após a vírgula, então a gente programa a máquina para agora você para e nós temos o valor aproximado de raiz quadrada de 5
com 10 casas após a vírgula. Ok aí, gente? Claro, vocês precisam conhecer como criar algoritmos para fazer esse tipo de coisa funcionar. Eu estou mostrando só a parte não algorítmica da coisa. Ok? Tá. Continuando. No entanto, este método não exige que x0 seja racional. Lembrem vocês, aquela sequência que a gente usou ali para a raiz quadrada é a mesma da seção 9. Só que na seção 9 a gente ainda não sabia o que eram números reais, a gente só sabia brincar com racionais. Agora não, agora que nós temos números reais, a gente pode brincar de uma maneira bem mais ampla. Então, não há obrigatoriedade desse x0 ser um racional. Essa é uma primeira observação. Então, continuando a leitura. No entanto, este método não exige que x0 seja racional ou que f seja polinomial. Esse método exige como condições necessárias que a função seja diferenciável e que a derivada no ponto x0 seja diferente de zero. Mas essas duas condições não são suficientes. Para conhecer as condições suficientes, aí exige análise numérica, que vai bem além do que nós estamos estudando aqui. Então, vamos continuar o texto. Logo, esse método pode ser aplicado a funções f envolvendo exponenciais, logaritmos, senos, cossenos, entre outras. Que outras? Bem, a gente pode compor essas funções. A gente pode ter uma função como seno do cosseno de x ao cubo mais 12x. Ou cosseno do logaritmo natural de x ao quadrado. E assim por diante. Que são todas elas funções não polinomiais, mas todas elas diferenciáveis. Exponencial é diferenciável. Logaritmos são funções diferenciáveis. A gente até conversou sobre como fazer derivada delas. Seno é diferenciável, cosseno é diferenciável. Então, esse método encontra ampla aplicabilidade. Mas, obviamente, não funciona como critério para obter aproximações no caso de funções não diferenciáveis. Até aí está ok, gente? Tá. Lendo, digitando. Daí a gente já vai para o exercício ali. A função precisa ser de classe C infinita? Não, nunca foi dito isso. Basta ser diferenciável. Tranquilo aí, Leandro? Ok. Agora o exercício, seção 28.1. Dê exemplo. Então, dê exemplo de aplicação do método de Newton-Raphson em uma função não polinomial. Então, vejam só. O Andy levantou um problema. Como obter aproximações de π? Tá. Π, por definição, é a razão do perímetro de uma circunferência pelo seu diâmetro. E o Leandro quer saber o valor de π. O Andy. Se o Andy está tão interessado em obter valores aproximados de π, esse exercício 28.1 é uma ótima oportunidade. Por quê? Vocês sabem quanto que é o seno de π? Que a gente já conversou sobre isso também. Lembra quanto que é o seno de π? 0. Ok. Seno de π igual a 0 significa que o π é um zero da função seno de x. Concordam com isso? Então, obter aproximações para o valor de π é equivalente a obter aproximações para um certo zero da função seno. É claro que a função seno admite outros zeros. Um dos zeros da função seno é zero, outro menos π, outro 2π, e assim por diante. Mas o Andy está interessado só no π. Então, como é que a gente vai fazer com isso? Bem,
Nós sabemos que seno de π é zero. Logo, determinar aproximações de π é equivalente a determinar zeros da função seno de x. Ora, seno de x é uma função diferenciável. Se ela é diferenciável, em princípio, o método de Newton-Raphson é aplicável. Então, vamos ver como que a gente aplica isso. Algum de vocês já leu a Bíblia? A Bíblia Sagrada? O Leandro já. O Gabriel Vieira também. Então, aqueles de vocês... O Andy leu alguma coisa. Então, aqueles de vocês que leram a Bíblia, há um trecho na Bíblia em que existem descrições razoavelmente detalhadas do Templo de Salomão. Se não me engano, isso está no livro dos Reis, na Bíblia Sagrada. E há um trecho específico que diz o seguinte, que no Templo de Salomão havia uma piscina circular, tal que, se alguém enrolasse uma corda em torno dessa piscina, essa corda teria 3 vezes o diâmetro da piscina. Vocês lembram disso na Bíblia? Deem uma olhada. Vocês vão encontrar lá. Então, mas é fácil encontrar isso. Ou seja, em outras palavras, de acordo com a Bíblia, π é 3. É a pior aproximação de π em toda a literatura. Tá? Arquimedes dizia que um valor aproximado de π é 22 sétimos. A Bíblia Sagrada considera que um valor aproximado de π é 3. Bem, vamos fazer o seguinte, vamos usar essas informações como um ponto de partida, um x inicial, para aplicar o método de Newton-Raphson. Ora, se a função seno de x é diferenciável, então vocês podem obter xn mais 1 a partir de xn, como? Xn mais 1 vai ser xn menos seno de xn sobre a derivada de seno no ponto xn. E a derivada de seno, a gente já provou isso, é cosseno. Então, vocês vão ter seno de xn sobre cosseno de xn. Com, claro, a condição de que o cosseno de xn não pode ser zero. Tá? Então, usando o método de Newton-Raphson para a função seno com x inicial bíblico, ou bíblico é 3, ou x inicial 22 sétimos, que é o x inicial de Arquimedes, tá? Vocês vão obtendo aproximações sucessivas de seno usando exatamente o método de Newton-Raphson. E aí vocês podem estabelecer um critério de parada. Por exemplo, eu quero o valor de seno com 5 casas após a vírgula. Hoje em dia, métodos numéricos como esse são usados justamente para determinar o valor de π com o maior número possível de casas após a vírgula, como um critério de teste de desempenho de máquinas. Então, para testar o desempenho de um supercomputador ou de um computador quântico, um ótimo exercício para teste de desempenho é justamente a determinação do valor de π com um número assombroso de casas após a vírgula. Vocês não precisam fazer nada disso, não estou pedindo para vocês fazerem isso. Mas estou pedindo para vocês, por exemplo, no caso do Andy, se o Andy tem interesse em saber o valor de π, com uma aproximação tão grande quanto se queira, usar o método de Newton-Raphson, no caso, fica mais fácil usando na função seno. E aí nós temos esse problema do x inicial. Por isso que eu citei para vocês a Bíblia e Arquimedes. Porque, é claro, se vocês colocarem para a função seno de x um x inicial 38, vocês não vão obter um valor aproximado de π, mas sim um valor aproximado de um múltiplo de π. Porque todo múltiplo inteiro de π é um zero da função seno. Até aí tá ok, gente? Ou seja, a escolha desse x inicial, obviamente, não é um processo fácil.
Mas estamos colocando vocês em primeiro contato com esse método. Mas algum de vocês pode estar interessado em outra coisa. Um de vocês pode estar interessado não em saber o valor de π, mas saber valores com aproximação tão grande quanto se queira do número de Euler, ou de π elevado a π, ou do número de Euler elevado a π, ou raiz quadrada de π, ou raiz quadrada do número de Euler. O que quer que vocês queiram? Ou vocês podem não estar interessados no valor, num valor famoso, e vocês simplesmente querem saber quais são os zeros de logaritmo natural de seno do cosseno de x ao cubo, por exemplo. Então, a questão do exercício 28.1 é uma questão de criatividade. Vocês vão escolher uma função que vocês bem entenderem. Claro que vocês têm que saber escolher essa função, porque, por exemplo, exponencial é uma função que a gente já conversou a respeito, ela não tem zero algum. Então, vocês não vão aplicar o método de Newton-Raphson em exponencial, porque exponencial não tem zero. Mas isso não impede vocês de usarem exponencial. Então, por exemplo, vocês podem perguntar quais são os zeros da seguinte função. Exponencial de x menos exponencial de menos x, tudo isso dividido por 2. É uma outra questão. Vocês podem usar a função exponencial para definir outras funções. E aí perguntar quais são os zeros dessas funções. Quais são os valores aproximados de um certo zero dessa função. Entenderam o problema 28.1? Ok. Então, só a título de curiosidade, essa mesma questão que eu estou dando para vocês é idêntica a uma questão que eu tive que resolver no tempo de graduação, no meu primeiro ano de curso de matemática. O professor que nós tínhamos, que inclusive na época era o pai do Rafael Greca, o nosso prefeito, esse professor, Eurico da Cheia de Macedo, ele deu essa tarefa para os alunos. Escolha uma função qualquer que admita pelo menos um zero e determine valores aproximados desse zero dessa função por meio do método de Newton-Raphson. Vocês não precisam programar máquina alguma, vocês só têm que mostrar como o método funciona e aí vocês obtêm, digamos, 3 ou 4 aproximações. A partir de um certo x0, vocês obtêm x1, x2, x3 e x4. Ou x1, x2, x3, x4, x5. Vocês escolhem de acordo com de acordo com o interesse de vocês. O Leandro está digitando. Esse é o último exercício para o segundo bloco. Tem que saber qual é o valor da função no ponto zero antes. O valor da função no ponto zero é zero. Estou tentando entender a tua pergunta. Leandro, vou escrever aqui. Digamos que você tem uma função assim. F de x igual... Vamos ver aqui... Só um minutinho. Seno logaritmo natural de x. Então veja só, olha só, Leandro. Digamos que o Leandro escolha essa função. Seno ao quadrado da potência 5 de x menos 3 mais cosseno do logaritmo natural de x. E aí a pergunta é: existe algum zero para essa função? Se existe, como obter valores aproximados para esse zero? Entenderam a pergunta? Então, esse é um exemplo de uma função que determinar os zeros dela analiticamente, ou seja, em termos de funções, das funções analíticas, que são as polinomiais, circulares, logarítmicas e exponenciais, não é uma tarefa trivial. Então, uma maneira de determinar isso, talvez nem seja possível até, uma maneira de determinar o zero dessas funções é por meio de
aproximações obtidas a partir de Newton-Raphson. Então, se vocês encontrarem algum real em que essa função assume valor positivo e algum real em que essa função assume valor negativo, uma vez que essa função é diferenciável, ela é contínua e, portanto, ela admite um zero entre esses dois valores. Aí vocês aplicam o método. Ok aí? Leandro? E se todos os valores que eu encontrar foram positivos ou negativos? Aí não há justificativa alguma para você aplicar o método de Newton-Raphson. O primeiro passo é garantir que, obrigatoriamente, pelo menos um zero existe numa certa região, para que se possa escolher um x inicial. Mas não necessariamente ele não ter valores positivos e negativos implica que ele não tenha um zero, certo? Se a função é contínua, e esta aqui é um exemplo de uma função contínua, Por exemplo, aqui, ó. e muda o sinal, ela vai ter um zero. Sim. Mas a função pode não mudar de sinal e ter zero. Tipo, igual x ao quadrado. Claro. Ah, sim, f de x igual a x ao quadrado, exatamente. Em nenhum ponto ela muda de sinal, mas ela ainda zero. Exatamente. Por isso que eu estou falando sempre em condições necessárias, não suficientes. Então, existe alguma outra condição que eu tô tentando imaginar, mas eu não tô conseguindo desde o começo da aula, na verdade. O quê? Por exemplo, para justificar que x ao quadrado existe ter um zero, ou alguma função semelhante que não ultrapasse a linha do... Não tenha nenhum valor negativo, alguma justificativa para procurar um zero nessa função. Entende? Ó, tô tentando entender o que você está perguntando. Eu vou colocar um exemplo, ver se é isso que você quer. Eu vou colocar aqui, ó, a função f de x igual a x ao quadrado mais 3. Tá? Uhum. Essa função, nós sabemos que ela não admite zero real. Sim. Tá? Logo, o método de Newton-Raphson não vai informar nada a respeito de qualquer zero dessa função. Okay. De acordo com isso? De acordo. Mas, partindo do pressuposto que eu não sei que essa função não possui um zero, tem alguma forma de eu descobrir que ela não possui um zero sem... Entende? Olha, se você está procurando por um método universal para determinar se uma função admite zero ou não, necessariamente esse método não existe. Eu sei que ele não existe, mas mais métodos, não um método universal. Porque, para mim, pessoalmente, eu acho meio vago a ideia de necessariamente a função ter que passar do positivo para o negativo. Eu sei que deve funcionar em boa parte das funções, mas eu tô curioso para saber se existem mais métodos. É mais curiosidade mesmo. Aí é que tá. No caso do método de Newton-Raphson, eu vou colocar um outro exemplo aqui. Peraí, quer ver? Ó? G de x igual, só um minutinho, x menos 3 ao quadrado. Então, veja só. Veja esse exemplo ali. G de x igual a x menos 3 ao quadrado. Essa função admite zero em 3. Concorda? Concordo. E ela não muda de sinal. Em ponto algum ela muda de sinal. E ainda assim, nesse caso, é aplicável o método de Newton-Raphson. Nesse caso, a gente pode obter valores aproximados para o zero dessa função usando o Newton-Raphson. É claro que não precisa usar Newton-Raphson, porque a gente já sabe que o zero da função é 3. Mas ainda é aplicável. Então, claro que existem situações em que não há necessidade de exigir mudança de sinal. E ainda assim o método ser aplicável. Tá? O que eu estou dizendo é que se houver a mudança de sinal e a função for contínua, obrigatoriamente tem um zero entre esses pontos onde mudou o sinal. Tá ok? Ok. Mas eu conseguiria encontrar alguma justificativa para utilizar o método de Newton-Raphson nessa função que o senhor me mandou agora? Então, nesse caso específico,
Ou É que esse caso específico aqui é trivial, tá? deixa eu tentar formular uma função aqui. Tá, Pelo menos para mim não seria trivial. tá. Mas nada disso aqui é trivial. Vamos ver o Leandro ali, enquanto o Andy... Ah, tá. O h de x igual a seno de x. É valor absoluto de seno de x. Ah, valor absoluto de seno de x, tá. É uma função contínua, certo? Mas não diferenciável. Na Ah, verdade. Verdade. Desculpa. Essa função é não diferenciável. Perdão. Então, tranquilo aí, Andy, antes que eu responda o Leandro? Tranquilo, deixa eu pensar em algum outro exemplo, mas tranquilo. Tá. Leandro, como que eu provo que a função possui raízes reais? Leandro, tem que tomar cuidado, não confundir o conceito de raiz com o conceito de zero. Aquilo que na literatura se chama de raízes de uma função se refere única e exclusivamente a funções polinomiais. Tá bom? Tá. Você quer saber de polinomiais? É isso? De qualquer função real? Como que eu provo que a função possui zeros? Novamente, Leandro, não há método para resolver essa questão. Cada caso é um caso. Então, no caso de funções polinomiais, existem teoremas bem definidos para isso. Para funções quaisquer, não. Andy, Leandro digitando.